ficar emocionada. Ela é tudo pra mim. É uma senhora. Que horror, gente. Vocês Ai, que cortem isso, linda. pelo amor Até de eu Deus, tô. juro. Na terceira geração do grupo Clamy e Diplodt, Thaís Buchpiguel vem conversar com a gente para contar essa história, como tudo começou. E que orgulho ter a terceira geração tão ativa. Thaís, que história linda essa. Obrigada. Obrigada a você, imagina. E agora é o seguinte, a gente vê um rosto novinho, mas que de novinho não tem nada dentro da empresa, porque você nasceu Totalmente. dentro da Clamy, dentro da Diplodt. Como que foi sua infância? Eu sempre fui muito próxima da minha avó. A minha avó que criou toda a Clamy, toda essa empresa que a gente conhece hoje. E desde pequena, todo sábado, ela me buscava na minha casa e a gente ia dar uma voltinha em todas as lojas. Não acredito. Todas de São Paulo. Ela levava os netos para andar. Todas. Eu era mais especial. Talvez os outros fiquem bravos, mas eu era mais especial. E a minha infância foi muito especial com ela. Primeiro porque eu comecei a me apaixonar pelo negócio de menina e eu via um negócio muito de comercial, muito daquele contato com as pessoas. Ela sempre teve esse lado do contato. Então, às vezes ela estava atendendo um cliente, eu ficava brincando com a criança, o filho do cliente, eu achava o máximo fazer isso, inventar brincadeiras para ela conseguir fazer uma venda, enquanto eu sabia que eu era responsável de alguma forma. Olha isso de criança, por que fazer. estratégica! Totalmente. E, além disso, pelo tempo que eu passei com ela e todos os aprendizados que eu tive com ela e de conhecer uma equipe de vendas que a gente tem até hoje, ter um relacionamento muito próximo com eles. Então, a minha infância sempre foi muito pautada nisso, nessa parte de conviver muito com a minha avó e a minha família, porque é uma família pequena, mas muito, muito próxima. Mas, ao mesmo tempo, entender do negócio de forma principalmente comercial. Acho que a parte mais operacional eu entendi quando eu entrei, de fato, para a empresa, mas de ver como que é o funcionamento dentro dessa empresa e como a engrenagem rodava junto com a dona Miriam, que é a minha avó, à frente disso tudo. Então a minha infância era muito interessante. Desde menina eu sempre falava, vou trabalhar na loja, sempre quis trabalhar na loja. Como começou a história da Clamy? A Clamy começou, na verdade, esse ano a Clamy faz 54 anos. Uau! É uma empresa super saudável. Ela começou com a dona Miriam por uma pura necessidade. Ela tinha um marido doente, ela estava grávida de gêmeos e ela começou com preciso trabalhar e criar os meus filhos. E ela era uma loja extremamente pioneira, ela fazia as coisas, ela tinha uma super inovação, porque ela foi uma das primeiras lojas a focar num público de classe mais alta. Então, enquanto vinha uma Casa Bahia, o pessoal já com aquela parte mais de massa, ela falou, não, vou me diferenciar. Ela pegou a Teodoro Sampaio, que era uma rua que naquela época era quase uma Gabriel, vamos usar uma analogia aí. E ela fez com que esse lugar fosse realmente um ganha-pão para ela. O que começou como talvez um ganha-pão mesmo, virou um prazer para ela. Ela começou a ter muito prazer em trabalhar, ela conhecia muita gente, ela fazia casas inteiras. Então, ela tinha muito respeito, ela tem muito respeito das pessoas do mercado. E chegou uma hora que ela se viu num mercado que estava cansativo, 2 filhos mais velhos, já tinha conseguido muitos objetivos que ela tinha. Ela sentou com os 2 filhos e falou, preciso de uma ajuda. Agora não dá mais para seguir sozinha, vocês precisam assumir. Exatamente, preciso de uma ajuda. Um dos filhos falou, não, quero ser médico, vou ser médico. E o outro falou, tudo bem, eu fiz engenharia, vou te ajudar, que é o Sérgio, que está hoje à frente da empresa. O Sérgio viu a oportunidade de começar a Diplodt, né, de se diferenciar. Foi o Sérgio quem começou a Diplodt dentro do grupo Clamy. Exatamente. A Clamy, ela é a mãe da Diplodt. Ela veio primeiro. Então, ela sustentou o crescimento dessa marca numa época que as pessoas não conheciam o design brasileiro, não tinham ainda, não tinha essa credibilidade. A Diplodt veio muito para ensinar isso junto com outras marcas do mercado.
E o Sérgio é muito responsável por isso, por uma pesquisa muito grande, um trabalho muito sério, que ele veio aprendendo muito com a mãe dele, lógico, né? E de se diferenciar, de se destacar exatamente. No que existe de mais exclusivo, e fez isso com uma maestria impecável. E isso com muita paciência, muita ética, ele pesquisa muito. Tudo que a gente faz nas duas marcas, a gente pensa muito antes de fazer, a gente olha muito para ver se a gente está fazendo coisas corretas, a gente realmente pensa muito nisso pela credibilidade que a gente tem que trazer em cima do que a gente está apresentando para os nossos clientes e os nossos parceiros, lógico. E aí o Sérgio criou a Dipot nesse meio tempo, porque a Clami estava andando, a dona Miriam sempre à frente, e hoje ele é a pessoa que toca a empresa. As duas empresas. As duas empresas. A dona Miriam decide tudo no final. ela finge que não, mas é ela que decide. Mas ela quem dá o ponto final. Mas o Sérgio hoje que... Por que o nome Clami? Clami é Clara e Miriam. Clara e Miriam porque Clara era a irmã mais velha da dona Miriam. Miriam é a Miriam. Antigamente, talvez as pessoas mais velhas possam se lembrar de uma loja chamada Clamói, que era Clara e Moisés, que era a irmã da minha avó e o meu tio-avô. Gente, que era então não foi tão de repente o negócio. Não, foi médio de repente. Ela já tinha um DNA, ela já tinha uma inspiração que com certeza para ela, quando ela falou assim, preciso montar um ganha-pão, ela se inspirou no pai, na mãe. Ela trabalhava com essa irmã. Era uma loja mais de massa, então ela trabalhava com essa irmã. Mas ela precisava de mais dinheiro, com 2 filhos, então ela falou, putz, não consigo realmente ter o padrão de vida que eu quero, atender o tipo de cliente que eu quero atender, com o tipo de móvel que eu penso em fazer, trabalhando nesse formato. Então eu vou me diferenciar. Só que ela já tinha uma clientela. Então ela falou, bom, como me diferenciar? Já sei, Clami. E aí ela criou esse nome, que é realmente... A gente fala que é o Clamiriam, porque é ela, a escrita total, ela que manda, desmanda. Então ela realmente foi assim que ela criou esse nome. A persona por trás. A persona por trás. E Dipot? A Dipot já foi diferente. No comecinho da Dipot, ela importava os móveis. E aí era da Design Dipot, né? Ela tinha esse nome. E aí, quando veio o Fernando Henrique, Plano Real, e as coisas pararam de ser um para um, foi quando o Sérgio falou, vamos se diferenciar de alguma forma. E de uma pesquisa muito extensa, ele descobriu um móvel brasileiro que estava muito adormecido. Ele falou, como melhor eu me diferenciar do que olhar para o que eu tenho aqui dentro? Então eu vou olhar para o que eu tenho aqui dentro. Só que ele já tinha também uma clientela e ele só realmente se adaptou para conseguir manter essa clientela, educando as pessoas sobre o poder que o design brasileiro tem, tanto os antigos, a Clami, mais com os novos, como a gente tem o poder de mudar, de se colocar no mercado mundial. Tem quantos anos já a Dipot? A Dipot tem seus 20, quase 30 anos, mais ou menos. Também não se diferencia muito ali da Clami, já tem algumas décadas de bagagem. Tem. Aí eles falam que agora tem a terceira geração que está entrando. Terceira geração. Como foi esse processo de entrar a terceira geração? Porque existe seu pai que vê a empresa da mãe com o irmão, existem os seus primos, sim, né? Que espero que venham daqui a pouco, pelo menos um beijo. Tem isso também? Super, imagina. Nós somos muito, muito próximos, uma família muito unida, sempre fomos. Acho que o maior pilar da dona Miriam é a família. Meu pai e meu tio são gêmeos, então já começa que eles têm uma ligação fora do normal. Tem coisa que meu tio sabe que eu não sei do meu pai. Então a gente sempre foi realmente muito próximo. E se a gente olhar hoje para minha família, cada um tem uma coisa muito legal a agregar dentro da empresa. É isso. A gente acredita. Ter essa maturidade de ver que todo mundo pode somar e ninguém vai não é competir. Não, com certeza. É somar de verdade. Hoje o principal objetivo do Sérgio, como gestor da empresa, é que ela se mantenha saudável com a próxima geração que vai entrar e que cada um faça o que é realmente bom e que vai agregar. Não adianta pegar uma pessoa que fez marketing e colocar para trabalhar no financeiro, porque não vai dar certo. Tem que pegar o melhor de cada um. Exato. E eu acho que vendo como a nossa empresa é saudável hoje, em termos familiares, o relacionamento do meu pai com meu tio e da minha avó com os filhos,
que faz com que eu acredito que o nosso relacionamento só melhora com a entrada de mais gente que venha para de fato agregar. Então, Como que é a conversa pessoal? pessoal, é maravilhosa. Existe Existe. essa avó, amiga, parceira, de cúmplice? Ai, nossa, nem me fala, vou ficar emocionada. Ela é tudo pra mim. Uma senhora. Que horror, gente. Ai, que Cortem isso, linda. pelo amor Até de eu Deus, tô. juro. Sabe por quê? A gente tem os nossos pais, os nossos avós como um grande exemplo de vida. Muito. E é muito fato de olhar na história e ver como ela foi uma inspiração, como ela é uma inspiração. Tudo. Como tudo. mulher, como profissional, Nossa. como matriarca. Porque Não, ela ela traz é- um matriarcado que conduziu os filhos e agora está conduzindo os netos. Totalmente. Não, ela é um avião. Olha, eu consigo ficar falando dela o dia todo. Ela, na parte profissional e pessoal, ela é um mulherão. Que sozinha ela criou 2 filhos, sem dinheiro, lutando muito, que abriu mão de todas as férias que ela poderia tirar com os netos, com os filhos, para poder trabalhar e trazer o pão para casa e dar um futuro. E manter a saúde do marido do também, marido, né? numa época que só os homens trabalhavam e ela ouvia um monte de absurdos, mas pós isso, depois de tudo isso, com os netos e uma situação financeira mais confortável, ela se tornou uma super amiga, super moderna, que apoia os netos em tudo que eles fazem. Ela é uma pessoa que muitas vezes meu pai fala uma coisa, ela fala, não escuta ele não escuta que eu tô falando certo. Então assim, ela é uma pessoa extremamente moderna, ela é uma pessoa que te escuta, ela vai te dar conselhos honestos, se ela concorda, se ela não concorda, ela vai falar também. Eu, pessoalmente falando, eu tenho uma ligação muito forte com ela. Eu sou a primeira neta, eu vim sozinha. Depois vem todo mundo junto. Meu pai e meu tio tiveram filhos todos juntos, além de tudo. A coisa foi cronometrada ali. Não quero nem falar como é que foi combinado isso, mas eu vim primeiro. E aí eu falo que a minha dupla, eu falo minha prima é a dupla do meu irmão e meu irmão mais novo é a dupla do meu primo. Eu falo que minha dupla é minha avó. É escrito em outro planeta, não sei de onde veio. E se você pudesse deixar em vida uma mensagem para sua avó, que mensagem você deixaria para ela de vida? Olha, primeiro eu agradeceria a ela, mas principalmente, assim, de tudo, falar para ela que ela é extraordinária, que não vai existir ninguém, eu não conheço ninguém que consegue chegar aos pés do que ela foi, do que ela é. E eu acho que assim, as pessoas não têm ideia, não tem. Cada vez que eu converso com alguém, eu escuto uma história diferente do poder que ela teve na vida de muita gente. Gente, E não, ela é realmente um caso, assim. E como ela é uma pessoa que, por mais discreta, ela é uma pessoa difícil, ela é chata, mas ela é uma pessoa muito do bem, muito. Ela faz a diferença na vida de todo mundo que ela conhece. extraordinário. Extraordinária. Olha, É incrível. eu queria te agradecer muito, Eu Thaís, de vir queria. contar um pedacinho da história da Dona Miriam, que tentamos diversas Muito. vezes trazer ela, Muito. mas infelizmente é um momento que ela já não consegue mais sair, né? Ela precisa do momentinho dela, agora ela tá... Esperar mais um pouquinho, quem sabe? Se ela ficar melhorzinha, a gente Corre. vai dar uma fugida. Corre Pode pra deixar, gravar com pode ela. deixar. Thaís, eu quero te agradecer Eu também, muito. Natália, obrigada, de Eu verdade. que agradeço. Parabéns pela história. Obrigada, parabéns a você, obrigada. Muito sucesso. Ai, E amém. que a gente tenha só grandes histórias Sempre. para contar. E mesmo as histórias tristes, porque são aquelas que fortalecem a gente, que não é à toa que as histórias É crescem isso mesmo. e viram grandiosas. Elas são muito em virtude do que foi difícil, do que foi apertado, do que foi momentos Ela de cria... inspiração profunda, criam grandes profissionais e grandes isso aí. seres humanos. Então eu queria agradecer Obrigada, muito. Natália. Eu que quero e agradecer. parabenizar. Imagina. Agora é o seguinte, até a próxima, hein? Com certeza. Próxima com a Dona Miriam. Adorei. Obrigada. Thay. Obrigada.